Pools de ZIL estão cobrando mais taxa do que o informado? O que aconteceu com as placas de vídeo da Intel? Chia, mineração por HD ainda existe? Nova versão do Will de Rig Multi? É sobre esses temas que nós falaremos hoje. Então, começando aqui com o vídeo do Rabid Miner, um youtuber aí da gringa. Alguns dias atrás ele postou um vídeo comentando que as pools de mineração de Zilliqa estariam cobrando taxas mais altas do que o informado. Ele afirma que a maioria das pools estão cobrando entre 30% e 50% da taxa da mineração na criptomoeda ZIL. Ele até mostra, né, no Minepool Stats aqui, como vocês podem ver, que a maioria das pools estão informando, né, cobrar 1% de taxa sobre a mineração da Zilliqa e a Flexpool aí cobrando 3%. Inclusive, se olharmos no Minepool Stats, agora a Crazy Pool já subiu a sua taxa de mineração para a Zilliqa para 10%. As outras mantiveram aí, né, em 1% e a Flexpool nos 3%. Mas continuando o vídeo, o Rabid Miner ele falou que tinha iPolos aí no Dual Mine da Ethereum Classic mais a Zilliqa e foi mostrando, né, a diferença de pagamentos que estava recebendo das pools de mineração. Ele tirou vários prints, né, e detectou uma disparidade muito grande nos valores recebidos de uma pool para outra, concluindo assim que a maioria das pools de mineração que permitem o Dual Mining com a Zilliqa estariam cobrando mais taxas do que informado ao minerador. E a única pool que, segundo ele, está pagando o valor mais próximo do real seria a Crazy Pool. Ele até ressaltou que a Crazy Pool não está patrocinando, né, o vídeo e que também se todos os mineradores se direcionassem para a Crazy Pool seria ruim porque o poder computacional da Zilliqa ficaria centralizado. Contudo, segundo ele, a única pool que estaria pagando correto seria a Crazy Pool. O Mr. Crazy, um dos responsáveis pela Crazy Pool, até se pronunciou no Discord. Ele falou o seguinte: há coisas que os mineradores precisam entender. 1% de taxa da pool não é o suficiente para financiar os custos associados à mineração da Zilliqa. E de fato, pessoal, 1% se pensarmos, dependendo da quantidade de pagantes, né, de mineradores, é pouco, considerando aí servidores, hospedagens, segurança e tudo mais. Continuando, eu ficaria feliz em mostrar aos mineradores a verdadeira taxa da pool da Crazy Pool, mas é impossível, porque a Calm Pool, Flex Pool, Exilme, Shard Pool e Rust Pool estão exibindo uma taxa falsa. Se eu mostrar a taxa da pool da Crazy Pool, os mineradores ficarão com medo e preferirão minerar em outra pool com uma taxa baixa, mesmo que seja falsa. Então a preocupação do camarada é a seguinte: se eu falar o verdadeiro valor da taxa da pool, a galera vai saltar fora e ir para outra pool que reporta uma taxa menor, mesmo que essa taxa seja falsa. Galera, sinceramente, isso é algo que eu fico extremamente indignado, porque cobrar mais informando cobrar menos não é nada legal, não é ético, não tem honra alguma disso, né? Sem hombridade alguma. E isso nos faz questionar, será que é somente na criptomoeda Zilliqa que o pessoal está fazendo isso? Talvez em outras criptomoedas os camaradas coloquem que estão cobrando 1%, mas estão cobrando 2%, 3%, 5% ou mais. É aquela coisa: pactos claros, amizades longas. Essa é a frase. Eu fico feliz em contribuir e é justo pagar as taxas de desenvolvedor aí dos mineradores, né? As taxas da pool de mineração. Afinal, são pessoas com famílias a sustentar e é extremamente válido aí que cobrem pelos seus serviços. Ninguém trabalha de graça. Agora, o que eu não acho legal é informar uma cobrança X e cobrar Y por baixo dos panos ainda. Então espero que isso não esteja acontecendo, porque ficará bem feio, né, para algumas pools de mineração. A minha sugestão é que eles coloquem no dashboard principal da pool de mineração um seletor da taxa da pool, que lógico, né, não passe do mínimo, digamos que o mínimo aí da pool seja 2%, o mínimo que você pagará será esse valor, que eles coloquem lá um seletor de taxa do desenvolvedor dos programas e um seletor de taxa dos desenvolvedores da criptomoeda, e que mostrem em tempo real, né, o quanto está indo para cada um. Isso é bem transparente e vai sanar todos os questionamentos aí da galera quanto a essa situação a partir de agora. E só para complementar mais uma vez, as únicas pools que estão informando cobrar mais de 1% é a Flex Pool, né, que está informando cobrar 3%, e a Crazy Pool, que está informando cobrar 10%. Eu até olhei aqui em outras pools de mineração, né, para tentar extrair alguma informação interessante, né, mas não informam muita coisa aí quanto a essa taxa da pool, somente o valor, né, que supostamente eles estariam cobrando. A maioria das pools informam que pelo menos a rentabilidade da mineração do Dual, né, de Ethereum Classic mais a ZIL ou qualquer outra criptomoeda mais a ZIL, ela provém aí um rendimento de 20 a 30% maior do que um single mining. A única informação que eu achei aqui que é um pouco diferente está na Calm Pool. A taxa da pool da Calm Pool, vocês podem ver aqui no Minepool Stats, é 1%. Contudo, eles informam aqui no dashboard principal da pool de mineração que essa taxa ela pode variar. Por exemplo, se eu minerar a criptomoeda principal mais a Zilliqa, tudo pela Calm Pool,
a taxa que eles irão cobrar é 1%. Agora, digamos, se eu minerar o Ethereum Classic lá pela Flexpool e minerar a Zilliqa aqui pela Calm Pool, eles cobram uma taxa de 30% sobre a mineração da Zilliqa. Então eles já deixam isso aqui bem claro, né? Uma taxa bem maior que as demais pools. Mas para esse caso, né, de minerar a criptomoeda principal em outra pool de mineração e minerar somente a Zilliqa pela Calm Pool. E para finalizar essa situação da Zilliqa, o Dual Mine, pessoal, deu uma criptomoeda mais azul e está valendo a pena, ele rende um pouco mais mesmo. Na gringa, muitos mineradores fazem esse Dual aí, né, e falam que é bem mais rentável. Eu quando testei ficou um pouco no 0 a 0, eu até ganhei um pouco centavos a mais, mas bem pouca coisa, centavos mesmo. Então, se tem condições de fazer o Dual sem aumentar os seus custos, uns centavinhos a mais já é algo. E não posso deixar de falar, né, que a Zilliqa ela está no algoritmo Ethash, ou seja, o mesmo algoritmo do antigo Ethereum. Com isso, ela pode ser minerada aí com aquelas máquinas específicas de mineração, né? Jasminers, iPolos, tem a Annex Miner, InnoSilicon, aquelas lá anti-miners da Bitmain, né? Algumas específicas para o algoritmo Ethash. Então, ela pode ser minerada, né, com máquinas mais eficientes que as placas de vídeo. Galera, e o que aconteceu com as placas de vídeo da Intel? As Intel Arc A380, A750, A770 e por aí vai. Bom, elas estão aí no mercado. Na Kabum nós encontramos aí a Intel Arc A770 a um preço de R$ 2.799. Nós encontramos aí na Pichau a A750 a R$ 2.199. Então, elas estão aí no mercado. E ao que tudo indica, elas estão recebendo um suporte bem maior, lançando novos drivers, né? Aumentando aí a compatibilidade das placas de vídeo com jogos, programas e etc. Se olharmos a performance das Intel Arc nos jogos atuais, elas já conseguem rivalizar um pouco com algumas placas da Nvidia AMD, mas isso em jogos mais atuais, né? Jogos mais antigos, por conta da compatibilidade de drivers, DirectX e por aí vai, elas acabam tendo uma performance menor. Então, em suma, elas não chegam a rivalizar totalmente com as placas da AMD e Nvidia ainda. Mas sempre é bom termos mais placas disponíveis, né? Afinal, a concorrência pode gerar melhorias no longo prazo para todas as marcas, inclusive aí uma redução no preço. Para a mineração, as placas estão aí também. Uma Intel Arc A750, por exemplo, ela se equipara a uma RTX 3060 em alguns algoritmos. Eu até achei alguns vídeos na internet, né, dos testes dela, pessoal minerando Ethereum Classic, Ergo e vários outros algoritmos através do NanoMiner e outros mineradores. No Hashrate NO, já temos inclusive as três principais placas de vídeo da Intel, né? A A770, A750 e a A380. Se pegarmos a que encontramos para compra no Brasil hoje, a Intel Arc A770, a criptomoeda que mais estaria rendendo em sua mineração é o Ergo, né? Em single mine, fazendo aí 131 MHz por segundo, mas a um consumo de 177 watts, um consumo um pouco alto. E no Dual Mine, o que mais estaria rendendo é a mineração do Ethereum Classic mais a Caspa aí. Ethereum Classic fazendo 47 MHz por segundo e a Caspa fazendo 178 MHz por segundo. Um consumo geral não é tão eficiente, 189 watts. Então, para quem queria saber se as Intel Arcs estão minerando, galera, estão, mas acho que a maioria do pessoal não está usando ela para este fim. Eu particularmente acredito que a Intel perdeu um pouco a largada, né? Eles tinham que ter lançado as suas placas lá em 2020. Aí pegariam todo aquele boom da mineração que injetaria uma grana aí para otimizar as suas GPUs. Ela basicamente lançou as suas placas depois do boom da mineração, o que não fez muito sentido. Até porque são placas que estão num preço aí, por exemplo, de uma RTX 3060, que é uma placa já bem consolidada no mercado, com drivers bem mais otimizados, suporte eficaz. Então eu acho que a Intel prorrogou demais aí o lançamento das suas placas de vídeo. Galera, quanto à mineração da Chia, uma criptomoeda que utiliza HDs e SSDs para realizar a sua mineração. Hoje, ela é uma criptomoeda que está subindo bastante de valor. Se consultarmos aqui no CoinMarketCap, veremos que ela está custando em torno aí de 45 dólares. E que seu preço, né, no último ano saiu ali de 28 dólares para quase 48 dólares, né? E agora deu uma corrigida. Lógico que se compararmos, né, com o preço de lançamento da criptomoeda, quando ela foi lançada, ela custava lá seus 1.600 dólares. Então ela está uma queda significativa de lá para cá, né? Só que aquela era a época áurea da mineração. Então tudo estava rendendo muito. Eu lembro da galera com 1 terabyte aí de plots quebrando blocos solos aí de Chia e recebendo mais de 3 mil dólares em uma pegada só. Plot era um arquivo que você gerava, né, que era utilizado para cultivar / minerar a Chia. Quando lançou a mineração da Chia, nós só tínhamos como minerar / cultivar ela no solo. Então depois que foram aparecendo algumas pools de mineração, que inclusive nós tínhamos que fazer, né, um rodeio para conseguir minerar nelas. Mas hoje a Chia já está bem consolidada na mineração. Temos muitas pools aí que nem vocês podem ver no Mine Pool Stats.
Inclusive, para quem não lembra, a mineração barra cultivo da Chia consistia em criar plots com SSDs e armazenar esses plots em HDs. E esses plots armazenados, eles ficavam cultivando barra minerando a Chia. O grande gargalo na época, eu lembro, que era porque os SSDs tinham um TBW por vezes baixo, que é basicamente a quantidade de terabytes, né, que ele conseguia gravar aí no tempo de vida útil aí do SSD. Então, ou você investia em SSDs mais profissionais e mais caros, né, ou esgotava o tempo de vida útil aí do seu SSD rapidinho fazendo plots. Inclusive, muita gente acabou queimando seus SSDs durante o processo de confecção dos plots. E o SSD também, para tentar agilizar aí a velocidade de confecção do plot, ele teria que ter uma velocidade de gravação e leitura mais alta. Fora que os HDs para armazenar os plots, apesar de muitos usarem HDs comuns, né, o ideal era utilizar aqueles HDs de servidores. Inclusive, se você quisesse que a plotagem, a confecção dos arquivos para cultivo da Chia fossem mais rápidos, o seu processador tinha que ser potente, com bastante threads, a quantidade de memória RAM da máquina também tinha que ser alta, só assim você conseguia agilizar, né, o processo de plotagem e tornar ele mais rápido. Eu lembro também, pessoal, que na época aí que a mineração da Chia bombou, tinha muita gente que tinha computadores, digamos, mais poderosos, né, mais eficientes para a plotagem aí da Chia, que basicamente eles ficavam fazendo isso. Eles ficavam fazendo plots aí de Chia e revendiam para alguém. Mas voltando aqui no CoinMarketCap, a Chia tem um market cap, uma capitalização de mercado bacana, 283 milhões de dólares, não é pouca coisa. E se olharmos aqui no Minepool Stats, ela é a criptomoeda que mais paga ao minerador nesse sistema aí de prova de espaço e tempo. Ela emitiu atualmente 426 mil dólares nas últimas 24 horas. Então, tem gente ganhando com Chia ainda. Lógico, hoje nós já temos até máquinas específicas, né, para o seu cultivo. Por exemplo, nós temos a empresa aqui, Evergreen, que lança máquinas específicas aí de cultivo de Chia, a Evergreen Miner. Temos vários vídeos aí dela funcionando na internet, o pessoal minerando, mostrando aí as vantagens de consumo energético e tudo mais. Falando em consumo, né, a principal vantagem da mineração por HD, entre aspas, aí, perante uma ASIC, uma placa de vídeo, um processador, uma FPGA, é o consumo. O consumo geralmente aí é muito baixo. Mas enfim, falamos, mas não falamos. Está valendo a pena minerar barra cultivar a Chia? Bom, para isso podemos utilizar a calculadora da Flexpool para descobrir. Se olharmos aqui, na Flexpool eles estão cobrando uma taxa de 0,7%, né, sobre a rentabilidade da mineração da Chia. E notem que 100 terabytes plotados hoje fazem uma estimativa mensal de 1,04 Chias por mês, cerca de R$244 hoje, né, na cotação que a Chia está, que inclusive está subindo. Então agora vamos calcular quanto que nós gastaríamos para montar uma farm de Chia de 100 terabytes. Se nós comprarmos hoje 7 HDs externos do tipo torre de 14 terabytes cada, daria aí um total de 98 terabytes, né, quase os 100 terabytes. Cada HD desse gasta em torno de 18 watts, então o consumo para manter aí esses HDs ligados daria 126 watts. O valor de compra de 7 HDs desses daria aí em torno de R$13.000. Precisaríamos também de um SSD. No meu caso, eu estou pegando aqui um Samsung 970 Evo Plus, porque ele tem um TBW alto, uma velocidade de leitura e gravação altos. Gastaríamos mais em torno aí de R$1.700. HDs e SSD já estão cotados. Agora faltaria acrescentar, né, o valor do computador para tocar tudo isso. Lembrando que tem que ser um computador aí com um processador mais potente, com uma quantidade de memória razoável aí para poder realizar o processo de plotagem um pouco mais rápido. Então, digamos que nós gastássemos aí cerca de 3.000 no computador, né, considerando um processador forte e mais memória RAM. Logo, o custo total dessa nossa máquina daria R$17.000. Considerando aí que nós conseguiríamos gerar aí coisa de R$240 por mês com essa máquina, o nosso ROI, o retorno do investimento, seria aí em 71 meses na média, considerando o cenário atual do mercado e que não mude a cotação da Chia. Lembrando que eu estou fazendo tudo, né, num rendimento bruto. Eu teria que descontar ainda a energia elétrica gasta, que não é tanto aí como na mineração por placas de vídeo, processadores e ASICs, mas existe o custo. Até vale destacar que na época áurea aí da mineração de Chia, mineração por placas de vídeo, muita gente estava minerando ambos juntos, né? Tanto no Windows quanto no Linux. Até teríamos como reduzir mais esse custo de compra, né? No mercado de usados ou até otimizar mais os equipamentos utilizados. O computador mesmo com processador e memória mais parrudo é só para o processo de plotagem. Depois não precisa mais, né, de um computador tão forte para tocar aí o cultivo da Chia. Mas foi só para sabermos, né, como está essa situação. Tem alguém cultivando Chia hoje?
Galera, tem muita gente. Só no Mining Pool Stats, mais de 70 mil mineradores. Fora aquele pessoal que está cultivando solo, né? No Brasil mesmo, ainda temos uma galera que mantém os HDs operando. Até porque muita gente teve um gasto grande para montar aí as farms de Chia. E lembrando que o preço aí dos HDs e SSDs hoje estão bem abaixo do que estava lá quando a Chia estava rendendo muito. Na época lá que a Chia estava bombando, o HD e o SSD, eles tiveram um pump absurdo aí no seu preço. Galera, só para finalizar, o Wild Rig Multi aí, né, ele lançou a sua última versão beta, 0.36.5, e notem que eles afirmam aqui que melhorou o desempenho aí na mineração da Nexa, tanto para placas da Nvidia quanto placas AMD. Na placa da Nvidia subindo aí 8% do hash rate, ou seja, uma performance bem melhor, né, mas temos que ver isso aí na prática. E eles também baixaram a taxa de desenvolvedor. A taxa estava em 5% e eles baixaram agora para 2%, né? Uma taxa menor, inclusive, que o BZ Miner. O BZ Miner ele está cobrando 3%. Galera, a principal vantagem que eu vejo do Wild ou Wild Rig aí é a questão dele poder minerar com placas da Nvidia e placas da AMD. Mas em questão de performance, eu acredito que ele esteja bem parelho aí com o BZ Miner. Nós só teremos talvez aí um salto grande de performance quando nós tivermos aí, por exemplo, um LoL Miner, um G Miner, né, permitindo a mineração do algoritmo Nexa Pool, né, permitindo aí a mineração da Nexa. Inclusive a inclusão da Nexa aí no BZ Miner foi uma atividade em conjunto com o LoL Miner, né? Então, talvez eles tenham algum tipo de acordo, né, que o LoL Miner não vai lançar aí, talvez em X tempo, não sabemos. Mas pode ser que futuramente aí o LoL Miner também lance a adesão da Nexa Pool. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero ter contribuído aí de alguma forma com vocês. Tamo junto, sucesso e como sempre, bora minerar até o último bloco da última moeda.